Opa, 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 boa tarde, bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. Estamos começando mais uma atividade aqui do Lightroom. Agora é o exercício, a gente vai fazer um exercício de ajustes básicos na foto e entender um pouco a diferença entre os arquivos RAW e JPEG, como que o Lightroom interpreta cada arquivo e quais que são as funções que ele dá para cada arquivo, tá ok? Vamos lá então. Aqui eu já tenho algumas fotos importadas nesse meu catálogo do Lightroom, que é um catálogo exclusivamente para exercícios. Então eu vou fazer esse exercício aqui, lembrando que eu já separei em outro vídeo nossas coleções, né? Expliquei a diferença do catálogo e das nossas coleções. E já criei inclusive uma coleção chamada Natureza, aqui com essas três fotos. Eu vou me atentar a essas duas fotos aqui. Deixa eu aumentar elas aqui para a gente enxergar elas um pouquinho maiores. Ó, vou até fechar o módulo aqui de cima para ganhar um pouquinho mais de espaço. E fechar o módulo da direita aqui também. Fechei o módulo da direita, estou na coleção Natureza. Então estou aqui com essas três fotos e vou usar essas duas fotos. Reparem que esse arquivo da esquerda, ele é um arquivo CR2, ele é um arquivo RAW. E esse arquivo da direita é um JPEG. Esses dois arquivos já estão tratados. Então primeira coisa que eu vou fazer com eles? Eu vou restaurar eles para o tratamento original, tá? Então eu vou até aqui, eu vou mudar para o módulo Revelação, vim para o módulo Revelação e vou abrir, deixar aqui o navegador aberto, e vou abrir aqui embaixo ó, a abinha da minha tira de filme. Tá? Essas são duas fotos que eu estava fazendo alguns exercícios, é a mesma foto com dois tratamentos diferentes. E ainda na verdade são dois arquivos diferentes. Tá? Esse é a mesma foto com arquivo RAW e a mesma foto com arquivo JPEG. Eu vou criar uma cópia virtual, já vale a pena vocês conhecerem e relembrarem o que é a cópia virtual. Eu clico com o da direita em cima da foto, vai aparecer um menu com diversas opções. Uma das opções que a gente tem aqui é criar cópia virtual. Bem aqui no meio do menu a gente tem ó, criar cópia virtual. Olha o que ele fez. Ele criou uma segunda cópia. Eu vou aumentar aqui para vocês enxergarem um pouco melhor. Ó. Criou uma segunda cópia. Estou com uma segunda cópia da minha fotografia de paisagem aqui. Então esse aqui é o original e essa aqui é a segunda cópia. Lembrando o quê? Que esse original ele é uma visualização do original que está lá no disco, que está gravado no meu HD. Então aqui eu estou vendo já uma pré-visualização do que está gravado no meu HD. Aqui é uma segunda visualização, uma cópia virtual. Repara que fica até com uma abinha aqui embaixo, tá? É uma cópia virtual, ela mostra para mim que aqui é uma copiazinha dessa daqui. Vou fazer a mesma coisa com esse JPEG. Vou criar uma cópia virtual para a gente ter uma segunda cópia. Olha lá, criei uma segunda cópia virtual. E aí de cada uma cópia dessa eu vou vir no painel da direita e vou pedir para redefinir. Repara que ela já está com diversos ajustes aqui. E eu vou pedir para redefinir essa fotografia. Ó. Redefinir ela, está redefinida a foto. E vou redefinir o JPEG também. Lembrando o quê? Que essas duas fotos, para quem está acompanhando o curso, elas estão disponíveis para download lá nos nossos arquivos da sala de aula. Então façam o download lá dessas duas fotos. Quem não tiver essas fotos em mãos pode pegar outra para testar. Mas eu quero que quem estiver fazendo o curso faça o download dessas duas fotos, porque depois vocês vão precisar me subir, mandar de volta o arquivo RAW e um XMP que a gente vai ver o que é. Bom, legal, estou aqui com as duas fotos cruas. Essa aqui é o JPEG e essa aqui é o RAW, ok? Então, qual a primeira coisa? Qual que é a grande diferença? Eu vou dar uma diminuidinha aqui, ó. Vou diminuir um pouco a minha tira de filme. Vou até fechar ela aqui, ó. Fechei ela. Minha tira de filme está fechada, né? Poderia fechar o painel da direita também para aumentar a foto aqui. Aumentei a foto ali. Maravilha. Qual que é a grande diferença entre o arquivo RAW? Ó, tá vendo? Esse aqui é um arquivo RAW. E deixei para o meu arquivo JPEG aqui. Deixa eu só fazer uma outra coisa. Vou redefinir esse aqui para ficar um do lado do outro, bonitinho. Ó, redefinir esse aqui também. Então eu tenho aqui em cima, ó, indicando que esse aqui é um arquivo RAW nas informações. Lembrando que a tecla I ativa essas informações, ó, a letra I. Então ela pode estar apagada no seu Lightroom. Você aperta o I, você ativou. A primeira ela dá a data, o horário que foi feita a foto e o tamanho da foto em pixels aqui, ó, 5.472 pixels no lado maior, por 368 e 3.648 no lado menor, no lado vertical. E aí aqui ele mostra as informações. Eu aperto o I de novo, ele roda para as informações EXIF da foto. 1/200 de velocidade, diafragma 5, ISO 100, uma lente 24-105 na posição 24. Só para o título de curiosidade.
Então esse é o RAW e do lado aqui eu tenho o JPEG, a mesma foto igualzinha, só que JPEG. Então, para a gente entender as diferenças, olha que legal, no RAW eu tenho a possibilidade de escolher se eu vou querer em cor ou preto e branco. Se eu fiz a foto em RAW e pedir para a câmera gravar em preto e branco, uma pré-visualização, no RAW eu consigo voltar para a cor, no JPEG não. Essa é a primeira grande diferença. Se você fez o JPEG em preto e branco, está feito, não tem mais volta. Do mesmo jeito que no perfil, essa segunda linha aqui no lado no painel da direita do Lightroom, que é dentro do módulo revelação, só para lembrar, estou no módulo revelação. Dentro do módulo revelação, eu tenho o painel da direita. Posso abrir ou fechar, estou mantendo ele aberto, agora eu vou abrir e fechei ele de novo. Dentro do módulo revelação, eu tenho o painel da direita e dentro do painel esses subpainéis, como sempre a gente abre e fecha nas setinhas aqui, são as nuances. Do mesmo jeito que eu posso ligar e desligar a visualização de um painel nesses botões aqui da esquerda. Só o painel, o subpainel básico que não tem o botão de liga e desliga. Então, vou abrir o básico, agora a gente vai conversar um pouco sobre o básico. Então aqui, a primeira linha do básico, a primeira caixinha do básico, a gente tem o tratamento, que é se você escolher se vai querer em preto e branco ou em cor. Dá para fazer preto e branco de diversas formas, você pode fazer por aqui ou mesmo trabalhando aqui embaixo, ó, já uma dica rápida, você zera a saturação, você fez um preto e branco e depois você controla os contrastes. Clicando, dando um duplo clique na palavra saturação ou em qualquer uma dessas palavras aqui dos ajustes, você consegue fazer zerar ele, voltar ao zero, voltar ao centro o seu ajuste, tá? Lembrando que vale a pena trabalhar com esses ajustes, caso o seu ajuste estiver muito pequenininho, às vezes acontece, você traz o mouse aqui para divisão, ó, clica e arrasta. Se ele estiver muito pequenininho, o que acontece? Seu ajuste fica bem pequenininho. Então eu recomendo trabalhar ele com um ajuste maior aqui, ó, clica aqui e arrasta para ficar o que? Mais longo, para você ter mais uma opção aqui de ajustes na sua foto. Bom, continuando. Então, o tratamento de cor, se você fez em preto e branco JPEG, você não consegue voltar para a cor, só o RAW que você consegue navegar de um para o outro, porque o RAW ele só grava os dados EXIF na foto, velocidade, diafragma e ISO. Todos os outros dados não são gravados no arquivo RAW. Como, por exemplo, o perfil. O perfil de cor, tá? O estilo de imagem na Canon, você pode encontrar na Nikon também, é aquele lugar na câmera que você encontra o estilo de cor neutro, paisagem, retrato, padrão, né? Existem alguns, cada câmera tem um, mas são basicamente esses. O arquivo RAW não grava esse estilo de cor, então você precisa escolher o estilo de cor que você quer trabalhar. Aqui eu já tenho algumas preferências, né, os preferidos que eu deixei aqui, mas se você clicar nesses quadradinhos aqui do lado, ó, dentro da caixa perfil, você vai encontrar os quadradinhos. Você clicando nesses quadradinhos, ele vai te dar tanto os perfis de cor da Adobe, ó, Adobe Cor, Adobe Monocromático, Adobe Padrão, Adobe Neutro, Paisagem, Adobe Retrato e Adobe Vívido, que são os equivalentes da Adobe da sua câmera. Mas no Lightroom você encontra a correspondência exata da tua câmera. Se for Canon, vai ter aqui os perfis de cor da sua câmera Canon. Se é Nikon, da sua Nikon. Independentemente do modelo, ela vai apresentar aqui. A câmera, o Lightroom vai reconhecer que câmera que você fotografou, fez a foto, e vai te disponibilizar os perfis de cor que você escolhe e que você grava no seu JPEG, quando você faz em JPEG. Por exemplo, aqui é uma paisagem, cairia muito bem o paisagem, né? Posso já escolher paisagem aqui. Então basicamente a primeira, segunda coisa que você tem que fazer. Essa janela você abriu, você fecha ela para poder voltar para o modo básico aqui, tá? Então onde que você abre? Na linha perfil, tem esses quadradinhos aqui, você tem as pré-visualizações dos perfis de cor, tanto da correspondente da câmera quanto da Adobe. Eu gosto bastante dos da Adobe também, tá? Mas vale a pena você ir se acostumando e descobrindo o que você prefere ou não. No cantinho direito em cima de cada perfil você consegue encontrar uma estrelinha e botar nos favoritos. Então, vou fechar aqui, os favoritos ficam aqui, ó. Esses aqui são os meus favoritos, ó. Adobe Neutro, Padrão, Adobe Vívido, Câmera Neutro, Câmera Padrão e Câmera Retrato, são os meus favoritos. Então isso daqui é uma coisa que só existe no RAW, quer ver? Ó, vou mudar para o arquivo JPEG. Olha lá, saí do RAW e vim para o JPEG. No JPEG, o meu perfil de cor, ele só me dá duas opções, colorido ou preto e branco. Não tem, ó, vou entrar nos quadradinhos, ele não tem aquele perfil de cores da Adobe, não tem o perfil de cor da sua câmera, porque o JPEG gravou na hora que fez a foto. Então, como é uma foto colorida, no máximo eu consigo ir para preto e branco, para o perfil de cor monocromático. Se eu tivesse feito a foto preto e branco, eu não conseguiria em JPEG voltar para o colorido.
Então essa já é uma grande diferença do Lightroom. Ele não grava do RAW para o JPEG. Ele não grava no arquivo RAW o perfil de cor. Você tem que escolher depois, tá? Já o JPEG já vem. Aí reparem, ó, ainda estou no arquivo JPEG, aqui do lado esquerdo, vejam que eu estou no arquivo JPEG. Reparem que agora o equilíbrio de branco, né, o white balance em inglês, WB, em português fica EB, equilíbrio de branco. Eu tenho a opção de escolher o meu equilíbrio de branco. No JPEG eu tenho o original, o ajuste automático ou o personalizado, que é eu simplesmente acrescentar amarelo ou acrescentar azul, acrescentar verde ou acrescentar a cor magenta. Eu não estou trabalhando no branco propriamente dito, porque o branco foi escolhido no arquivo JPEG na hora que você fez a foto, na câmera. Então o preset de branco que você colocou na câmera, de balanço de branco que você escolheu na câmera, seja automático, seja a luz do dia, seja flash, seja sombra, enfim, qualquer um dos presets de ajuste de branco fica salvo no arquivo JPEG. E aqui no máximo você consegue fazer uma correção adicionando cor azul e cor vermelha, amarela, tá? Ou mesmo colorindo aqui, ó, com magenta ou com verde. Se você tiver com o arquivo RAW, ó, estou no JPEG aqui do lado esquerdo, vou mudar para o RAW. No arquivo RAW, eu consigo escolher a hora que eu vim no equilíbrio de branco algum dos presets da câmera, como por exemplo a luz do dia, o nublado, o sombreado, tungstênio, fluorescente, flash, ou personalizar. E repara quando você escolhe mesmo personalizado, aqui você não está mais adicionando cor, por mais que sua imagem fique mais azulada, por mais que sua imagem fique mais amarelada, o que o Lightroom está fazendo? Ele está mudando a temperatura, ó, 7100, ele está colocando em temperatura de cor, em kelvins. Então, por exemplo, a luz do dia aí, que varia entre 5500, 5200, algumas câmeras são 5200. O Lightroom considera a luz do dia, ó, se eu pegar aqui, ó, luz do dia, ele considera 5500. Os negativos, quando a gente fotografa com negativo colorido, a temperatura de cor é de 5600 Kelvin. Você pode até encontrar outras variações. Também existe o negativo de tungstênio, que trabalha em 3200 Kelvin. O preset de tungstênio aqui do Lightroom é o tungstênio de bulbo, de lâmpada de bulbo, da 2850. Normalmente hoje em dia a gente trabalha com 3200 o nosso tungstênio, tá? Mas não é o caso aqui porque ó, uma foto vai ficar azulada. O Lightroom considera que você está com um filme daylight fotografando trazendo ele pro azulado, né? Então a luz a luz de dia vai ficar azulada, né? No filme de tungstênio. Então ele considera que você está com um daylight e aí você escolheu com a luz do dia e você escolheu fotografar em tungstênio. Não vai dar muito certo, vai ficar azulado. Então aqui uma grande diferença aqui do balanço de branco no RAW, que você escolhe o que você quiser. Você não está adicionando cor, você está escolhendo exatamente o balanço de branco que você quer, em temperatura de Kelvin, temperatura de luz, de cor. Bom, aí existe a possibilidade de a gente fazer um pequeno ajuste colorindo, aí sim, colorindo com verde, colorindo com magenta. Então você pode fazer pequenos ajustes. Reparem que quando eu escolho a luz do dia, ele me dá 5500 Kelvin com mais 10 de magenta. Então ele deixa um pouquinho vermelho, porque é a luz do dia, a luz do sol é mais avermelhada. E aí, se eu pego a luz de flash, que tem a mesma temperatura de cor, ó, 5500 Kelvin, ele não põe o preset, vem zero, ó, vem sem nada, porque a luz do flash ela tem a mesma temperatura de cor que a do sol, ó lá, 5500 kelvins. Mas a luz do flash não tem nenhuma adição de magenta, porque é uma luz um pouquinho mais branca, um pouquinho mais pura do que a luz do sol, né? A luz do sol atravessa a atmosfera, enfim, tem vários fatores aí que interferem na cor do sol propriamente dito, da luz, na temperatura de cor da luz do sol. Então aqui é uma outra grande diferença entre o arquivo JPEG e o arquivo RAW, quando ele é identificado, quando ele é tratado, como ele é interpretado dentro do Lightroom. Em termos de exposição continua a mesma coisa, tá? Depois a gente volta aqui para falar. Uma outra forma de interpretação, né? A primeira interpretação do Lightroom, o que acontece? É nessa aba do detalhe, nesse subpainel detalhe aqui, ó. Eu estou no básico, aqui embaixo eu venho no detalhe, né? O que é o detalhe? É a hora que você adiciona a nitidez, que você faz a redução de ruído. E o que acontece? Repara que quando você está com o arquivo RAW, o Lightroom, por pré-definição, já vem com 40 de intensidade de nitidez. Por quê? Se você tem um arquivo zerado do Lightroom, eu vou dar um zoom aqui na folha da árvore, ó, carregou, tá aqui, ó.
repara que quando eu aplico a nitidez, né, como que fica mais nítido as bordas da folha, né? Ele vem por preset, ó, intensidade, ele vem em 40 no arquivo RAW, ele vem com um presetzinho de ajuste, um pequeno ajuste de nitidez, de sharpness, né, no inglês. Se viesse zerado, olha como que ela fica, né? Ela perde um pouquinho. A hora que a gente volta para o 40, ó, ela ganha um pouquinho de nitidez. Por que isso? Porque o arquivo RAW, ele não aplica, a câmera não aplica nada. O arquivo RAW vem sem nitidez. A câmera aplica nitidez no arquivo JPEG. Então essa é uma grande coisa que as pessoas às vezes se incomodam com o RAW. Falam, pô, mas o RAW não está tão nítido quanto o JPEG quando faz a mesma foto. Por quê? O RAW vem com zero de nitidez. A câmera não aplica nitidez no arquivo RAW. O arquivo RAW é o arquivo bruto. Já o JPEG a câmera aplica, do mesmo jeito que a câmera aplica um perfil de cor no JPEG, aplica um balanço de branco, ela também aplica uma nitidez. Quer ver? Vamos dar uma olhada no arquivo JPEG aqui, ó, arquivo da direita aqui. Olha o arquivo JPEG. O arquivo JPEG, ele vem com zero de intensidade de nitidez. O Lightroom interpreta ele já com zero, não aplica nada, ó, vem com zero. Já o RAW, ó, vou jogar para o RAW, vem para o arquivo RAW, ele aplica 40 por pré-definição do Lightroom, por padrão do Lightroom. Todo arquivo RAW já recebe uma nitidez aqui no processo de 40, tá? O JPEG vem com zero. Então essa é uma outra grande diferença do arquivo RAW para o arquivo JPEG. Então o RAW você precisa trabalhar com essas coisas. Ele já vem com 40, você pode aumentar essa nitidez, enfim. E aí, já aproveitando que a gente está na redução de ruído, o arquivo RAW, ó, ele vem com uma pequena redução já pronta para ser aplicada aqui, que geralmente vem, quando você clica aqui, ele está no 25, que é o padrão dele, tá? Ele já aplica uma redução de ruído em cor, não de luminância, só de cor, porque o arquivo JPEG, geral, olha lá, o arquivo JPEG também vem zerado aqui a redução de ruído, porque a câmera aplica uma redução de ruído no arquivo JPEG. E na maioria das câmeras você consegue controlar essa intensidade de redução de ruído que ela vai aplicar no arquivo JPEG. Então o arquivo JPEG vem sem nitidez e sem redução de ruído no Lightroom. O Lightroom não aplica isso de primeira. Por quê? Na verdade ele já vem da câmera com intensidade de nitidez e com redução de ruído. O arquivo RAW não, ó, vou voltar para o arquivo RAW. O arquivo RAW, o Lightroom reconhece que é um arquivo RAW e aplica 40 de intensidade e 25 de redução de ruído, 40 de nitidez e 25 de redução de ruído de cor. Então, aqui uma outra grande diferença de como que o arquivo RAW é interpretado no Lightroom e como que o JPEG é. Bom, entendendo que o arquivo RAW é bruto, então a gente voltando lá para cima, né? Na primeira abinha aqui no painel básico, eu preciso fazer o tratamento, escolher qual que é o perfil de cor, né? Eu já escolhi aqui ó, a câmera paisagem, deixa eu tirar um pouquinho o zoom da foto. Eu preciso escolher aqui o perfil de cor paisagem, câmera paisagem. Preciso decidir que temperatura de cor que eu vou querer. A princípio aqui, ó, vou pedir luz do dia, tá? Básico do básico, né? Repara já como que essa foto aqui já ficou diferente. Eu vou botar o antes e depois aqui pra vocês aqui, ó. Ah, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Eu vou, aqui, como ela já estava tratada, né? Ali está o antes, está o original. Eu vou dar um redefinir aqui e vou voltar para cá. Então, tá vendo? Ó, do lado esquerdo está o antes, do lado direito está o depois. Dois tratamentos básico do básico. Escolhi o perfil de cor, câmera, paisagem e escolhi a luz do dia exata, deu 5500. Repara como já mudou a foto. Eu vou botar aqui para o antes e depois você vê nessa barrinha de ferramentas aqui embaixo, caso não esteja aparecendo essa barrinha de ferramentas, a tecla T. Ela tira e devolve a barrinha de ferramentas, tá? Então eu posso escolher o antes e depois visualização lado a lado, se eu clicar ele vai rodando meio a meio horizontal, em cima e embaixo, ali era o meio a meio vertical e aqui o meio a meio horizontal. Eu gosto muito de lado a lado, ou também deixar na visualização inteira, assim, que é o que ele chama de visualização de lupa, tá? E na visualização de lupa, o atalho é a barra invertida, que é a tecla que fica do lado da letra Z. Nessa barra, você consegue ó, fazer o antes e depois, ó, com o tratamento e antes, aparece aqui em cima dizendo antes, sem o tratamento. O único tratamento que eu fiz até agora, olha, super simples, já deu um resultado legal, que foi escolher um perfil de cor de câmera paisagem e escolher o balanço de branco de luz do dia. E aí, vamos fazer o básico que a câmera faria. O que a câmera faria na hora que você tira uma foto em JPEG, por exemplo? Muitas vezes a gente vê o JPEG mais bonito que o RAW. O que a câmera faz? Ela já aplica na foto um pouco de contraste. Logo que o sensor captura a imagem, ela aplica um pouquinho de contraste.
Ela aplica também, ó, eu vou descendo aqui seguindo a ordem, tá? Ela não mexe na exposição porque a exposição foi você que escolheu, né? Com o seu ISO, com o seu diafragma e com sua velocidade. No caso aqui o ISO 100, diafragma 5.0 e velocidade 1/200, né? Tá escrito aqui do lado esquerdo. Então ela não mexe na exposição porque você escolheu, né, mecanicamente, vamos dizer assim, a sua exposição. Então ela aplica um pouco de contraste. Ela sempre dá uma regulada nos realces, também dá para você ajustar. Algumas câmeras têm essa possibilidade de ajustar, algumas câmeras você pode abrir um pouquinho mais o realce, outras podem fechar um pouquinho o realce. Lembrando o quê? O que é o realce, sombra e brancos e pretos? São as subdivisões da exposição. No histograma a gente consegue ver isso muito bem. Ó, abrir o painel do histograma. O lado esquerdo do histograma são os tons mais escuros, o lado direito são os tons mais claros e o centro do histograma é a exposição média. Então, do lado esquerdo a gente tem os pretos, depois a gente vem as sombras, aí vem a exposição média e aí a gente tem os realces e os brancos. Geralmente a câmera ela dá uma abridinha, varia tá, um pouco, você pode definir isso na sua câmera. Ela abre, aumenta um pouquinho os realces, ela algumas vezes também pode abrir um pouquinho as sombras, mas aqui eu já vou dizer até que é gosto, tá? Às vezes ela fecha um pouco as sombras, mas eu vou deixar aqui um pouquinho mais abertas as sombras, porque ela já aumentou um pouco o contraste lá em cima, tá? Algumas câmeras conseguem reduzir um pouco os brancos, que isso é para não deixar estourar muito a sua foto. E geralmente é interessante você fechar um pouquinho os blacks, os pretos aqui também, tá? Dá uma fechadinha. Essa é uma opção. Você poderia ter uma outra opção de fazer o contrário, diminuir os reals, abrir aqui as sombras, abrir uns pouquinhos os brancos e abrir os pretos e fechar os pretos aqui, diminuir um pouquinho, tá? Você pode abrir os pretos também e fazer o contrário, fechar as sombras, enfim. Eu geralmente eu gosto de um primeiro ajustinhozinho, aumentar um pouquinho os realces, aumentar um pouquinho as sombras, diminuir um pouquinho os brancos e diminuir também um pouquinho os pretos, tá? Que eu estou aumentando as intermediárias, né? Tá vendo? Ó, aqui é a região de realce. Então eu diminuo os brancos, que são as mais correm o risco de estourar, e aumenta um pouquinho os realces, que é como se fosse ali uma parte, né, uma parte mais delicada das luzes mais altas. A exposição eu não vou mexer. E aqui na parte mais escura da foto, eu mexo mais nas sombras, eu abro um pouquinho as sombras também. E os pretos eu fecho um pouquinho eles aqui, do mesmo jeito que eu segurei um pouquinho os brancos, os pretos eu também dou uma seguradinha. Sua câmera ela sempre vai aplicar um pouquinho de claridade, que é o que dá um certo volume na foto. E ela também vai aplicar para você um pouquinho de saturação. Então a sua foto sempre vai vir com uma cor mais saturada. E aí, olha só, em pequenos ajustes aqui que eu fiz no módulo básico, eu boto um antes e depois, olha a diferença que já dá. Vou até fechar um pouquinho esse painel para a foto ficar maior aqui, ó. Olha que interessante a diferença entre o antes do RAW cru e aqui o RAW tratado. Que legal, né? Um tratamento básico, tá na binha básica e já dá uma diferença muito grande. Isso porque foi uma foto legal também de captar, né? Não precisa de tanto ajuste assim. Muitas vezes a gente vê um antes e depois mais radical ainda porque a primeira foto, o original está escuro, ou o original está muito claro, está subexposto ou super exposto. Aqui estava com uma exposição já tranquila. Então aqui eu só trabalhei mais uma questão mesmo de dar mais uma vida na foto. Beleza? E fazendo esses ajustes. Aproveitando que eu estou nesses ajustes, eu gosto, ó, deixa eu primeiro botar na foto grande e usando a tecla de atalho, a barra invertida do lado da letra Z, ó, o antes e o depois. Olha como mudou, ó, o antes, o RAW cru e o depois, o RAW tratado. E fiz pequenos ajustezinhos bem básicos na minha foto. E ainda vou aproveitar que eu estou aqui, ó, vou aumentar um pouquinho a vibração das cores e vou experimentar o desembaçar. O desembaçar muitas vezes em paisagem funciona bem, ó. Às vezes você prefere uma foto um pouquinho mais mate, né? Aqui é um dos lugares que você consegue dar esse efeito mais opaco, vou dizer assim. Mas eu geralmente gosto de usar o desembaçar, eu trazer ele um pouquinho para o positivo, para ele ganhar um pouquinho mais de vida. Beleza, tem um pôr do sol aqui tratado no básico. E o que eu quero que vocês façam? Façam esse tratamento nessa foto. Então, beleza, você tem o arquivo RAW tratado. Mas não quero que você exporte. O que acontece agora a gente entender? Tudo isso que eu fiz é uma receita de tratamento. São ajustes, são os ajustes já estão feitos. É da mesma maneira que funcionam as pré-definições. Tá? Esses ajustes, eles não são salvos no arquivo RAW, nem no JPEG dentro do Lightroom, porque o Lightroom não destrói o arquivo. Ele salva no arquivo separado que é o XMP. Só que você precisa habilitar o seu catálogo para funcionar o XMP. Então agora a gente entra na segunda parte do exercício. Depois que você fez os ajustes básicos, vamos visualizar esse arquivo XMP. Lembrando onde a gente vê isso, como a gente consegue, tá? Se você vier
no menu Arquivo, e aí dentro do menu Arquivo, você, aqui onde em cima tem os menus onde vai ter arquivo, do lado vai ter o editar. Você vem aqui, ó, configurações do catálogo. Isso é uma alteração que você tem que fazer na configuração do catálogo. Configurações do catálogo, vai aparecer aqui em metadados, ele vai te dar a opção de gravar as alterações automaticamente no XMP. Por quê? Vou fechar um pouquinho aqui. Tudo isso que eu estou fazendo, por enquanto, está só salvo dentro do Lightroom. Não está salvo no arquivo original. Quer ver? Eu vou lá para o Windows, no arquivo original aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, arquivo original. Tá aqui meu arquivo original, ó. Essas são as minhas fotos, né, que eu importei para cá. Repara no arquivo original aqui, ó, o RAW. Vou botar um painel de visualização. Olha o RAW bruto aqui, ó. Tá vendo? Esse RAW não está tratado, ele não sofreu o tratamento. O Lightroom não mexeu no arquivo original. O Lightroom está mexendo apenas numa visualização. E todos esses ajustes que eu fiz, eles estão dentro do Lightroom. Se eu deletar o Lightroom, eu vou continuar com a minha foto ali no arquivo original, no meu arquivo físico, mas sem o tratamento. Se eu deletar o Lightroom, desinstalar o Lightroom, formatar minha máquina, enfim, eu vou perder todos esses ajustes. A única maneira de ter um arquivo com essas configurações é você exportar um JPEG, um TIFF, um PSD, enfim, exportar uma foto, uma imagem com esses ajustes, ou salvar ela num arquivo XMP, que é o arquivo que a gente chama sidecar, é o arquivo que fica ao lado. Se vocês repararem aqui no Windows, tá vendo? Ó, essa foto aqui, ó, a 0801, ela tem um arquivo 0801 aqui embaixo. A foto 3852, ela tem um arquivo 3862, desculpa, ela tem um arquivo 3862 aqui embaixo também. Ó, a foto bruta, e aqui está a receita de bolo, que é interpretada pelo Lightroom por outros programas. Então, ali vocês já viram que eu já salvei. Eu vou mostrar para vocês como que salva esse XMP. Você vem aqui em editar, tem o menu aqui em cima onde tem arquivo, editar, você vem em editar, vem em configurações do catálogo, e aí dentro de configurações do catálogo vai abrir essa janela. Você vai ter geral, manipulação de arquivos e metadados. Você vai escolher a aba metadados e, por definição, essa opção gravar alterações automaticamente no XMP vem desativada no Lightroom. Porque ele está salvando todas as alterações dentro do catálogo. E é por isso que eu falei, se você deletar o catálogo, se você formatar a sua máquina, se você desinstalar o Lightroom, você perde todas as alterações que você fez aqui. Então é importante gravar elas automaticamente no XMP. Ó, gravei, ele tirou até o aviso lá embaixo. Quando está por padrão, ele vem aqui, ó, aviso. As alterações feitas no Lightroom não serão automaticamente visíveis em outros aplicativos, a menos que escritas no XMP, no arquivinho que vai lado a lado ao arquivo RAW. Então tá aqui, ó, gravar alterações automaticamente no XMP. Você aperta um OK, pronto. A partir de agora, todos os tratamentos que vocês fizerem em qualquer foto, em todas as fotos de vocês, vai começar a ter o arquivo XMP. Deixa eu ir lá, como vocês viram aqui, ó, tirar a visualização só para a gente ver melhor. Cada foto tem um arquivo XMP do lado. Cada foto tem um arquivo XMP do lado. Repara que aqui eu estou com as fotos brutas. Ó. Vou voltar lá para o Lightroom, vou na biblioteca, ó, vou no módulo biblioteca, com a tecla G, eu aperto o atalho para o módulo biblioteca. Aqui no módulo biblioteca, eu vou botar em todas as fotos, olha as minhas fotos ali, são aquelas mesmas que estão lá, que a gente está visualizando no Windows. Todas tratadas, né? Uma foto radical que eu tenho é essa daqui, ó. Essa daqui, ó, super bem tratada, né? E sem os copos aqui, sem o guardanapo, e sem uma folhinha que tinha aqui. Se eu for lá no Windows, olha ela aqui, ó. Eu vou botar a visualização aqui do lado. Olha ela aqui, ó. Com os objetos, os copos, o guardanapo, a folhinha, e sem nenhum tratamento. Onde está todo esse tratamento que eu fiz? Ele está salvo nesse arquivo XMP, ó. Essa imagem 7583, ele está salvo no 7583 XMP. Um arquivo bem levezinho, ó, 20K, que tem o que? A receita de bolo da minha foto. Então o Lightroom não salva os ajustes que você fez no Lightroom na foto, ele salva num arquivo separado. E é importante você pedir para o Lightroom deixar gravado esse arquivo separado ao lado da foto. É o arquivo sidecar. Tá? Eu já li em alguns lugares, a gente chama de side by side, lado a lado. Em português, acho que vale a pena falar que é o arquivo ao lado, o arquivo que viaja, que fica arquivado lado a lado ao arquivo original. Então aqui é a grande dica, né? Salve o XMP, é muito importante salvar o XMP. É claro que também aqui você está com a foto só vendo dentro do Lightroom. Você quer tirar essa foto daqui, você precisa exportar ela, que aí é uma outra história. Por enquanto eu vou pedir para vocês fazerem o quê?
nessas duas fotos, nessa foto que vocês fizeram o download aqui do arquivo RAW, tá? Que é essa daqui, ó. Eu fiz lá no módulo biblioteca, apertando o D, eu vou pro módulo revelação, tá? Apertando o D, eu vou pro módulo revelação. Eu fiz meus ajustes básicos aqui. Deixei ali já por padrão a intensidade e a nitidez, a intensidade de nitidez que já veio 40, e deixei a redução de ruído em 25, que por padrão também já veio para o seu arquivo RAW. E aí apliquei aqui a luz do dia, câmera, paisagem, no perfil de cor, e fiz esses pequenos ajustes nas configurações básicas da foto, já consegui esse resultado aqui que fica bem interessante no antes e depois quando a gente visualiza. Então o exercício é fazer esses ajustes nessa foto. Depois que fizer esses ajustes nessa foto, vir em editar aqui no menu, encontrar configurações do catálogo, vir na aba, salvar os metadados, encontrar metadados e pedir para gravar alterações automaticamente no XMP. Configurar o seu catálogo para ele salvar o XMP. E aí beleza, deu OK. Então você, depois que você fizer tudo isso, você vai ter isso daqui, ó, no seu computador. Você vai ter a imagem, o RAW, com o XMP dele, ó, 8038, ó, o XMP aqui. Então você vai pegar esses dois arquivos, que vai estar salvo no seu computador, no teu HD, e vai subir de volta para mim. Então esse é o exercício. Qualquer dúvida, né, vamos conversando que a gente vai tirando essas dúvidas. Beleza? Com esse magnífico pôr do sol aí que eu fiz alguns anos atrás, na verdade nem alguns, eu fiz no ano passado, no dia 18 de junho de 2019, às 17 horas e 35 minutos e 21 segundos. Tá lá, que RAW lindo, hein? Vamos fazer esse pôr do sol ficar bonito? Vamos sim, senhor. Até mais tarde então, um grande abraço para vocês.